Olá, cobertura especial do mercado de consumo do Retail Trends pós-NRF 2024, promovido pela Gouveia Experience, juntando todo o ecossistema da Gouveia Ecosystem, do qual a mercado de consumo faz parte, inclusive, para falar dos aprendizados da NRF de 2024, esse evento que acontece, que é super referência para o varejo mundial em Nova York todo mês de janeiro, e também trazendo os desafios que o varejo enfrenta para a realidade, claro, brasileira. E é sobre isso que eu vou falar agora aqui com um dos painelistas do dia, o senador Efraim Filho. Senador, obrigada primeiramente por estar aqui falando com a gente, parabéns pela palestra. Olha, uma grande alegria poder estar aqui com a missão de presidir a Frente Parlamentar do Comércio, Serviço e Empreendedorismo, que dialoga com essa realidade do varejo, né? Um varejo que é o setor que mais emprega e que mais paga imposto. Muita gente acha que é a indústria ou acha que é o agro, não. É o setor de comércio, serviços, que mais paga imposto e que mais emprega no Brasil. Então precisa ter essa agenda firme, forte, na discussão da agenda econômica do Brasil. Temas que nós abordamos como reforma tributária, desoneração da folha de pagamento, cross-border e remessas do exterior, problema da portaria que quer regulamentar num retrocesso os trabalhos de domingos e feriados, retirando do empregado e do empregador essa relação com liberdade econômica. Então são temas que dialogam com a vida real de quem estava aí, de quem é empreendedor. Total, e temas que são todos muito fortes, acontecendo quase que ao mesmo tempo, né? O senhor citou aí, por exemplo, a questão do cross-border. Veio aí um debate, quer dizer, já houve um debate nos últimos anos, houve uma regulamentação, remessa conforme da Receita Federal, empresas que trazem produtos, que vendem produtos, né, de fora para cá, tendo aí que obedecer algumas regras. Como é que está esse debate neste momento? Vamos lá, ele teve uma evolução, um avanço, veio remessa conforme. Ele resolveu principalmente talvez o lado da Receita Federal, do governo em termos de arrecadação, mas o olhar do empreendedor ainda precisa ser ajustado, né? A visão sobre nós. Não adianta você conviver com uma regra que dê ao governo arrecadação, mas que ainda traga deficiência de competitividade, traga uma relação injusta. Você tem uma regra onde talvez para o empreendedor seja melhor fechar as suas portas aqui, abrir uma filial ali no Uruguai, Paraguai e mandar pelo correio ficando mais barato do que quem emprega e quem produz aqui, pagando menos impostos do que quem emprega e quem produz no Brasil. Essa é uma relação de equilíbrio que nós temos que buscar e não adianta se acovardar, ter medo, né, de enfrentar esse tema. A gente tem que proteger quem produz no Brasil, não é premiar a ineficiência, claro, mas é, claro, preservar quem trabalha e quem produz aqui no país. Sobre reforma tributária também, obviamente um tema super quente, né? Lá em Nova York, acompanhando painéis e tal, sobre tendências, né? Eu me lembro de um painel que eu acompanhei falando de tendências do mercado de luxo e uma das palestrantes trouxe uma fala de que alguns mercados, e ela destacou muito o Brasil, o Brasil especificamente deve ter um grande potencial aí de trazer de volta, às vezes marcas que saíram, né? Trazer essas marcas de volta ou atrair marcas que não estavam aqui por conta dessa reforma que finalmente deve, né, se concretizar, enfim. O senhor vê também dessa maneira, com essa positividade, porque é interessante a gente ver lá fora estarem olhando pra gente dessa maneira, né? Marcas grandes pensando, ali tem uma oportunidade, apesar de todos os desafios tributários que o país oferece para quem quer empreender aqui. Aí a gente que acompanhou a reforma tributária sabe que houve muito debate, ainda tem muita divergência, mas um consenso conseguimos obter. É que o atual modelo está esgotado. Sim. Esse é arcaico, obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir. Nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business, um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo, e mesmo assim o empreendedor brasileiro resiste, é herói da resistência. Então, mudar o modelo para o IVA, que ninguém foi inventar nada, a gente foi buscar aquilo que é praticado na OCDE, as melhores práticas das economias mais desenvolvidas, com quem a gente concorre. Então é um modelo mais simples, menos burocrático, que facilita a vida de quem produz, e o varejista mais do que nunca conhece. Não adianta fazer remendo em tecido podre, vai rasgar de novo. Então foi importante ter feito toda essa remodelação, que a gente espera que ajude, né, a quem produz reduzir a burocracia e o custo do Brasil, que atrapalha tanto
na hora de competir. Isso, eu acho que isso melhora a imagem do Brasil? Melhora, né? Tem um impacto. Essa coisa da imagem às vezes parece abstrata, mas ela é fundamental quando você está falando de negócios, né? De atrair negócios. Claro, é um manicômio tributário. Quem é que quer investir no Brasil se não sabe nem quanto imposto vai pagar? Porque o Brasil tem essa característica. Nem quanto de imposto a gente paga, você não sabe. Então o IVA, pelo menos, ele vai trazer uma alíquota única, que você vai ter uma referência, vai inclusive trazer um sentimento de cidadania fiscal, que você vai poder cobrar a redução, porque hoje você não pode, você paga ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS só sobre o consumo. Imagina o resto. Então, eu acho que foi bem-vindo e vai, no médio e longo prazo, ser muito importante para quem produz no Brasil. E outro tema que o senhor abordou, que foi a questão da rediscussão do trabalho aos domingos, enfim, como o senhor vê trazerem de volta esse debate depois de tanto tempo, enfim, por quê e que sentido faz essa discussão nesse momento? Olha, desde 2021, você já tinha uma portaria que tinha acabado, né, com essa prática de interferência sindical na relação entre o empregado e entre o empregador. Essa é uma decisão que cabia, né, ao setor com liberdade econômica. E aí nós estamos defendendo agora que esse retrocesso não volte. O Ministério do Trabalho está querendo em fevereiro reeditar uma portaria dizendo que os sindicatos têm que participar de uma convenção coletiva para poder definir essas regras. Não, o trabalho intermitente, o trabalho temporário, o trabalho nos feriados é uma decisão entre o empregado e o empregador. Muitas vezes dá liberdade que o empregado quer aumentar sua renda, complementar, né, suas gratificações, faturar mais. Então, nós estamos nessa linha. A desoneração da folha de pagamento é um tema correlato com esse, que também trata da elevação do custo de emprego. É um absurdo você aumentar imposto sobre folha de pagamento, ou seja, você tornar mais caro contratar pessoas, tornar mais caro manter empregados. O resultado disso vai ser demissão. E tem pais e mães de família que precisam sair da fila do desemprego para colocar o pão na mesa da sua casa, no suor do seu rosto. Então, gerar empregos é o maior desafio do Brasil, não é arrecadar mais. Muito bom, senador, super obrigada. Primeiro pela palestra, né, que a gente pôde acompanhar, e também pela entrevista aqui para o Mercado de Consumo. Eu que agradeço ao Mercado de Consumo, agradeço ao Gouveia Experience e a todos aqueles que fazem, né, do varejo um segmento que tem vez e tem voz na agenda econômica do Brasil, e pela Frente Parlamentar do Comércio e Serviços encontrarão sempre uma porta aberta para debater os temas que interessam ao país. Muito obrigada. E você que acompanha varejo, que esse setor tão importante para a economia, como bem destacou o senador Efraim Filho, continue acompanhando a cobertura do Retail Trends.